Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos desafios de programação. No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão de número 743, Network Delay Time. Nessa questão, a gente vai receber uma rede de nós. Eles vão estar ali nomeados de 1 até n. E você também vai receber tempos, que é o tempo que demora para você atravessar ali, né, entre esses nós. Então, esse array de tempos, ele vai ser o I, VI e WI, onde o I é o nó de origem, VI é o nó de destino e WI é o tempo que leva para chegar de UI até VI. Isso. A gente vai mandar um sinal de um nó K qualquer e a gente precisa retornar, né? Nossa função precisa retornar o tempo mínimo que demora para que todos os nós n recebam o sinal. Se é impossível que todos os nós n recebam o sinal, a gente retorna -1. Beleza? Então aqui tem um exemplo. Aqui esse times são uma questão de grafo, né? Esse times aqui demonstra quais são as arestas desse grafo. Então a gente tem aqui que o 2 liga para o nó 1 com 1 de tempo. Então 2 liga para o 1 com 1 de tempo. O 2 liga para o nó 3 com 1 de tempo. Então 2 liga para o 3 com 1 de tempo. O 3 liga para o 4 com 1 de tempo também. Então 3 liga para o 4 com 1 de tempo. E aí o que a questão quer é o seguinte. Ele vai dar o n igual a 4 e ele vai dar o k igual a 2. O n é a quantidade de nós que a gente tem e o k é o nó de origem. E aí ele quer saber em quanto tempo a gente lança uma mensagem ali. Vamos supor que isso é uma rede de computadores, né? A gente lança uma mensagem aqui do nó 2 e ele quer saber qual é o tempo mínimo que essa mensagem demora para chegar em todos os outros nós. Quando a gente vê tempo mínimo, a gente já imagina aqui que a gente pode usar um Dijkstra, né? Deixa eu pensar. Menor caminho em grafo, a gente já pensa ali num Dijkstra, né? Aqui ele quer saber de 1 para todos os outros. De repente pode ser um algoritmo de árvore geradora mínima também, mas eu acho que um Dijkstra resolve isso aqui. Vamos ver o segundo exemplo. Eu tenho o nó 1 que aponta para o 2, com 1 de distância, e ele quer mandar uma mensagem do nó 2 para todos os outros. E aí a gente retorna -1 porque do nó 2 eu não consigo chegar no nó 1. Beleza, vamos tentar mapear isso daqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso daqui em ASCII. Então eu tenho essa entrada, a saída... Opa! Mais coisa aqui na entrada, n igual a 4. É o total de nós. E a gente tem o k igual a 2. Para esse cara, a nossa saída é 2. A gente tem um segundo exemplo aqui que é esse daqui. A saída é -1, porque a gente não consegue sair do nó 2. Não, peraí. Essa saída aqui é 1. A gente consegue sair do 1 e mandar uma mensagem para todos os outros nós, né? Que no caso é só o nó 1 e o 2. E tem um terceiro caso aqui, que é esse daqui. Que é similar ao primeiro.
porém a saída é -1 porque a gente quer sair agora do nó 2 e mandar uma mensagem para todos os outros nós, só que o nó 2 não tem nenhuma aresta ligando de volta para o nó 1. Aí ele fala aqui que a gente tem arestas direcionadas, né? Então não é ida e volta, é da origem para o destino. Beleza? Vamos pensar mais um caso aqui. Se a gente tiver aresta negativa, não dá para usar um Dijkstra, né? Então, se fosse uma entrevista técnica, isso seria uma das perguntas que deveriam ser feitas. A gente tem um K aqui, o length, o times, ele vai de 1 até 6.000. A gente pode ter até 6.000 arestas, né? O tamanho do times i vai ser sempre 3, né? Eu vou sempre ter o nó de origem, o destino e o custo. Os nós vão de 1 até n. Ele sempre vai dar o U e o V diferentes, né? Vai dar uma aresta de um nó para ele próprio, ou seja, vai ter ali um alto ciclo. E os pesos, que era o que eu queria saber, né? Ele vai de 0 a 100. Então a gente não tem pesos negativos, ainda dá para a gente usar o nosso algoritmo de Dijkstra. Então, com isso, eu não vou elaborar nenhum caso de teste negativo aqui. Eu vou elaborar somente não posso também ter um grafo completamente vazio. Eu sempre vou ter pelo menos uma aresta aqui de um nó para outro. Esse caso já está coberto aqui. Eu acho que é isso. Sem mais entendimento sobre o input e o output. Vamos pensar aqui no problema. Vou tentar decompor esse cara aqui em um grafo ASCII. Então, eu tenho aqui o nó 2, ele aponta, esse aqui vai dar certo, ele aponta para o nó 1 com custo 1, é o custo, né? Estou decompondo esse primeiro exemplo. Eu tenho que o nó 2 aponta para o 3 com custo 1 também, então o nó 2 aponta para o 3 com custo 1. Depois eu tenho que o 3 aponta para o 4 com custo 1 também, então nó 3 aponta para o 4 com custo 1. E esse é o meu grafo. Percebam que o nó 1 não tem nenhuma saída, e o nó 4 também não tem nenhuma saída. E aí ele quer o seguinte, a gente vai mandar uma mensagem a partir de um nó K, né, que é o nó 2. Então, a partir do nó 2, eu vou mandar uma mensagem. E eu quero que essa mensagem chegue em todos os outros. Eu quero saber qual é o tempo mínimo que essa mensagem chega em todos os outros. Tá. Dá para usar um Dijkstra. E a gente só para depois que todos os nós forem visitados. Então é como se a gente fizesse um BFS, só que usando ali a fila de prioridade, né? Que é uma propriedade do algoritmo de Dijkstra. E aí eu vou ter sempre o menor caminho do nó que eu estou saindo para todos os outros. Por usar esse algoritmo guloso do Dijkstra, né? Por usar essa fila de prioridade. Então, partindo do 2, se eu visitar todo mundo, ou seja, eu só sair quando eu visitar todo mundo ou quando eu não tiver mais ninguém para processar, eu consigo chegar, consigo acumular uma distância mínima
para essa mensagem chegar em todos os outros nós. É verdade isso? Sim. A não ser que eu não tenha uma conexão de um nó para outro. E aí eu posso verificar isso no final. Tipo, se no final do meu Dijkstra eu processei todo mundo, significa que a minha mensagem chegou e eu sei qual é o meu menor caminho do nó de origem, né, que é o K que eu estou buscando, para todos os outros. Se ao final do meu Dijkstra eu não processei todo mundo, significa que a mensagem não chegou para todo mundo. E aí eu consigo verificar isso só comparando ali minha fila de meu conjunto de nós que eu já visitei versus o total de nós que eu teria que visitar. E aí, se tiverem diferentes, significa que eu não visitei todo mundo, eu retorno -1. Então, eu acho que isso funciona. Quer ver? Vamos tentar fazer um teste simulado aqui, ó. Antes de eu partir para a implementação. Se, para esse exemplo aqui, o que aconteceria? Na verdade, eu vou criar um outro exemplo com pesos diferentes. Então, aqui eu vou ter o custo 2 e aqui eu vou ter o custo 3. Custo do 2 para o 3 é 2, do 3 para o 4 eu tenho o custo 3. Aí vamos ver qual seria a saída aqui, né? Eu começaria no nó 2, então usando aí o Dijkstra, o custo para eu chegar nesse nó é 0, porque ele começa nele, né? Isso aqui seria o meu heap mínimo, né? Minha fila de prioridade. A partir do 2, eu vou visitar, né? Vou botar aqui o conjunto aqui de visitados, eu já visitei o nó 2. Tirei esse cara aqui da fila, da minha fila de prioridade. A partir do 2, eu posso chegar no 1 e no 3. No 1, eu vou chegar com o custo de 1, né, porque é o custo de chegar no 2 mais o custo de ir do 2 para 1. Então, eu vou chegar com o custo 1. E no nó 3, eu vou chegar com o custo 2, que é o 0 mais 2. Né? Então, custo 2 para eu chegar no nó 3. Aqui está meu heap mínimo. E aqui está meu array de visitados. Então, eu já visitei o nó 2. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu próximo menor caminho. O meu próximo menor caminho vai ser o visitar o... Desculpa, aqui está trocado. É 1. Custo 1 para visitar o nó 1 partindo do nó 2, isso. Meu próximo menor caminho vai ser esse cara aqui, chegar no nó 1 com custo 1. Porque eu estou falando de uma fila de prioridades aqui, eu vou sempre pegar o menor peso aqui primeiro. Esse daqui é o tempo, ó, que demora para chegar de um nó para outro. Então, eu vou sempre pegar aqui o menor peso. Esse daqui tem custo 1, então esse vai ser o próximo que eu vou processar. Então, eu peguei ele aqui do meu heap mínimo. Estou processando esse cara aqui. Ó. Qual é o processamento que eu vou fazer aqui agora? Do 1, eu não consigo chegar em nó nenhum, né? Não tem nenhuma aresta aqui saindo do nó 1. Então, eu só vou visitar ele. Eu vou visitar ele. E vamos supor que eu vou pegando aqui qual foi o tempo que demorou mais para eu chegar no meu menor nó? Para eu chegar, na verdade, qual é o tempo que demorou mais nesses caminhos mínimos? É um pouco confuso essa questão. Mas a ideia aqui é que esse tempo ele seja o tempo mínimo, né, que é a resposta que a gente quer, o tempo mínimo, mas ele vai ser o máximo que eu levei para chegar em algum dos nós ali
do meu caminho. Certo? Porque se eu chego aqui no nó 4, por exemplo, com um tempo de 3, o mínimo de tempo que eu preciso para fazer um broadcast dessa mensagem nessa minha rede é 3, que é o custo de chegar lá no nó que mais custa. Beleza? Então, eu vou armazenar aqui numa variável, vou chamar de tempo mínimo. Minimum time. O minimum time vai ser o máximo que eu encontrar entre o próprio minimum time e o nó que eu estou vendo o custo do nó atual. O node cost. Então, meu minimum time começou com 0 ali, porque eu parti do nó 2. E agora eu estou visitando o nó 1. E aí o nó 1 tem custo 1. Então, eu vou atualizar esse meu minimum time aqui, ó. Ele vai deixar de ser 0. É só exemplo, tá? Ignora por enquanto. Então, o minimum time agora vai deixar de ser 0 e vai ser 1. O que eu faço? Marquei o 1 como visitado, né? Já tirei ele do meu heap. E aí eu vou para todos os vizinhos dele adicionar qual seria o custo para chegar nesses vizinhos. Só que o 1 não tem nenhum vizinho, então eu só tiro ele daqui. O próximo elemento que eu tenho que processar é esse daqui, ó. Vou tirar ele do heap. Meu heap ficou temporariamente vazio. E aí ele é o nó 3, né? Para eu chegar no nó 3, eu estou vindo com o custo 2. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, eu marco o 3 como visitado. Eu atualizo meu tempo mínimo. Então, meu tempo mínimo para espalhar a mensagem agora para todos os nós vai ser 2. Por quê? Porque é o custo que eu preciso para poder chegar no nó 3. Então, agora vai ser 2. E aí, a partir do nó 3, eu vou ver todos os vizinhos dele. Então, o nó 3 aqui, ó, tem um vizinho que é o 4, com custo 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no meu heap, eu consigo chegar no nó 4, certo? Com custo 3 mais 2. O custo de chegar no nó 3 mais o custo de ir do nó 3 para o nó 4. Então, eu vou botar aqui no meu min heap custo 5 para chegar no nó 4. Beleza? Por que isso funciona? Imagina que se eu tivesse lá no comecinho do meu algoritmo uma aresta que liga o nó 2 para o nó 4 com custo 8, no momento que eu coloco esse caminho passando pelo nó 3 com custo 5, ele vai passar na prioridade, por isso a gente usa uma fila de prioridade, desse caminho direto do nó 2 para o nó 4, se ele existisse. Então, a gente está sempre pegando o menor caminho para chegar num determinado nó utilizando essa propriedade de uma fila de prioridades. Está sempre priorizando o menor. Isso significa que haveria um caminho passando pelo 3 para chegar no nó 4 com um custo menor do que se eu fosse direto do 2 para o 4. Se eu tivesse essa representação aqui, por exemplo. Beleza, não vou confundir. Vou voltar aqui, ó. Essa aresta não existe. E aí a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai tirar, já processou esse cara aqui, a gente vai tirar esse nó do nosso heap. Vamos marcar ele como visitado, né? Agora a gente está processando esse cara aqui. Quem vai ser o meu tempo mínimo do broadcast, né? De espalhar a mensagem, partindo do nó 2.
Agora o meu tempo mínimo vai ser 5, né? Porque é o tempo que demora para eu chegar no 4. Eu preciso de 5 unidades de tempo para eu poder espalhar a mensagem partindo do nó 2 para todo mundo. Lembrando que eu estou falando desse caso aqui, ó, desse caso fictício que eu criei. Não é o original ali da questão. O original da questão está aqui em cima. Então agora o meu tempo mínimo vai ser o 5. O meu heap está vazio. Significa que eu terminei meu processamento. Aí o que vai acontecer agora? Eu visitei todo mundo. Visitei, né? 1, 2, 3, 4. Qual é o tanto de nós que a gente tem? 4. Então visitei todo mundo. Então eu consigo, a partir do nó 2, mandar uma mensagem para todo mundo. O custo de eu mandar, o tempo mínimo de eu mandar essa mensagem é 5. E aí eu retorno justamente esse tempo mínimo de 5. Né? Eu retornaria o mínimo, se a gente estivesse já programando, retornaria o mínimo time. Beleza? Ah, chegou aqui, não visitei todo mundo. Vamos supor que tivesse mais um nó ali no meu grafo. E aí eu só visitei esses 4 aqui. Então eu retorno o tempo mínimo se eu visitei todo mundo. Se não, eu retorno menos 1. Beleza? Essa é a abordagem. É uma abordagem que funciona para essa questão. Então, dito isso, bora implementar. Vou apagar aqui esses outros comentários. Esse aqui eu vou deixar porque ele vai ser útil. Aqui em cima. Tá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é construir aqui uma matriz de adjacências, né? Então, eu vou criar aqui uma lista. Vou chamar de arestas. E para cada elemento aqui de times, eu tenho, na verdade, que é U, V e W. Exatamente como ele descreve aqui, né, na questão. Então, para cada elemento U, V e W em times, eu vou dizer que a minha aresta partindo de U, existe uma aresta para V com custo W. Certo? Posso melhorar esse nome aqui? Poderia usar source, destination e o tempo que leva, né? Time. Então, existe uma aresta na posição edges. Aqui eu preciso inicializar esse edge com uma lista vazia para n elementos. Então, eu vou dizer que existe uma aresta do source para o destination com custo time. Então, aqui eu estou construindo minha matriz de adjacência. Beleza? Depois disso, eu estou construindo aqui como se fosse minha representação de grafo. Depois disso, eu vou precisar da minha fila de prioridades. Eu vou chamar aqui de min heap. Eu vou precisar também do meu mínimo, do meu tempo mínimo. Eu vou começar o meu algoritmo a partir do nó K. Então, eu vou inserir nesse meu
heap mínimo o nó K com custo 0, para eu chegar nele. Então aqui eu vou usar preciso importar aqui, import heap queue, que é como a gente pode usar uma fila de prioridades aqui no Python. Eu vou fazer o seguinte, heap queue heap push. Vou colocar aqui o K com custo de 0 no meu min heap. Então, inseri o primeiro elemento aqui no meu heap. Ah, poderia fazer isso aqui também. Tá melhor. Começa aqui, beleza? Coloquei o K com custo 0. O que eu vou fazer agora? Enquanto meu min heap não for vazio, né, dá para fazer aqui, botar mais, deixar mais explícito. Enquanto meu min heap não for vazio, eu preciso tirar o elemento que está lá. Então, chamo um heap queue heap pop. Eu vou tirar do meu min heap. Então, tirei o elemento atual, né, do topo do meu heap. Eu preciso também de um conjunto de nós visitados. Então, vou chamar aqui, ó, visited. E eu vou usar sei lá, 7. Conjunto. Então, se o meu current, se ele já tiver, ou seja, se ele já foi visitado, eu ignoro. Só continuo o código. Se ele não foi visitado, eu posso fazer assim também. Current não está nos meus visitados, o que eu vou fazer? Eu marco ele como visitado. Agora eu não lembro se no set é o add, é o push, eu não lembro. Vou botar add aqui, depois eu pesquiso. Ou é insert, não lembro. Eu vou colocar o meu current. Espera, eu vou dar o unpack aqui também. Então eu tenho o meu current node e current cost. Então, se o meu current node é ao contrário, né, que eu salvo primeiro o custo, justamente para ele priorizar lá no meu heap queue. Se o meu current node não está nos visitados, eu adiciono eles nos visitados. Eu preciso atualizar o meu custo mínimo, né? Então, usando time aqui, eu vou trocar para cost, que fica mais evidente. Manter a nomenclatura. Então, o meu custo mínimo vai ser o máximo entre o meu custo mínimo e o custo para eu chegar nesse cara que eu estou agora, ou seja, current cost. E aí, para todos os vizinhos desse nó, então, para todo neighbor e no meu vetor de arestas eu tenho o destino e o custo, né? Vou mudar aqui para cost também, cost. Então, para cada vizinho e seu custo. Dos vizinhos do meu nó atual, o que eu vou fazer? Eu vou colocar quanto custa para chegar nesse vizinho, levando em consideração o meu custo atual. Então, eu vou adicionar lá no meu min heap, eu vou chamar essa operação aqui de heapqueue.heap push. Eu vou colocar no meu heap
qual é o custo de chegar nesse vizinho a partir de mim, ou seja, neighbor cost. Mas eu tenho que somar isso com o meu custo atual, né? Ou seja, current cost. E eu digo que esse custo é para eu chegar no vizinho, né? Meu neighbor. Eu estou populando lá o meu heap com a distância que eu consigo chegar nesse nó partindo de mim próprio. E aí é isso, a gente vai percorrendo, né? A gente vai tirando aqui do heap todos esses custos mínimos até que o meu heap esteja vazio. E aí, se chegar no final desse laço e eu tiver visitado todo mundo, se o tamanho dos visitados for n, eu retorno meu custo mínimo. Ou seja, eu passei por todo mundo e o custo para que a minha mensagem chegue em todos os outros nós é o custo mínimo. Se não, eu retorno -1. Eu acho que é isso. Vamos só deixar isso aqui mais pythonico. Então, eu retorno aqui o custo mínimo se eu cheguei e consegui visitar todo mundo, se não, eu retorno -1. Python tem esses syntax sugar. Deixa o código muito mais limpinho, né? Beleza? Vamos debugar aqui agora para esse exemplo. Paciência, maluco. Tem que ter paciência para resolver essas questões, principalmente uma questão de grafo. Então, eu tenho essa entrada aqui. Vamos ver como é que o meu grafo vai ficar. Então, aqui é o meu edges. Eu inicializo o meu edges com n posições. Então, eu tenho uma lista que vai começar com listas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Que meu n é 4 para esse exemplo. Tenho 4 sublistas. E aí, para cada par de source destination, para cada tripla, né, de source destination cost, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ali no edges, no índice do source, eu vou colocar quem é o destino, qual é o custo. Então, aqui para esse primeiro, source é 2, destino é 1, custo 1. Então, source é 2. 0, 1, 2. Na verdade, que eu tenho que usar o source -1, né? É isso, isso. Os nós vão de 1 até n. Então, eu tenho que usar source -1, append destination -1, com o custo. Então, eu estou vindo aqui na posição, vou botar os índices aqui, 0, 2, 3. Então, eu estou indo na posição aqui, ó, nó 2, né? 2 menos 1 vai dar índice 1. Eu estou adicionando o destino, que é o 1, né? No caso é o 0, com o custo 1. Então, nessa posição aqui, eu estou adicionando uma tupla, que é nó 1, consigo chegar no nó 1, né? Que no caso vai ser o 0, índice 0, com custo 1. Depois, a mesma coisa. Ainda nesse cara aqui, né, no source, na posição 1, eu consigo chegar no nó 3, né, que no caso vai ser o índice 2, com custo 1. Então, ainda nessa lista aqui, ó, coloco que eu consigo chegar no nó 3, no nosso caso é n-1, né, destino -1, vai ser 3 menos 1, vai dar 2, com custo 1. E
mais essa formação aqui, que é, a partir do nó 3 eu consigo chegar no 4 com custo 1. Então, o índice que eu vou usar é o índice 2, né? 0, 1, 2, é o índice 2 que já está aqui agora, essa lista bem aqui. Eu vou dizer que eu consigo chegar no nó 4, né? Que é o índice 3, com custo 1. E assim está o nosso grafo. Deixa eu só quebrar aqui para ficar muitas linhas, que aí fica mais parecido com uma matriz de adjacências mesmo. Assim está o nosso grafo. É o 0, os vizinhos do 0, né? Vizinhos do 1, os vizinhos do 2 e os vizinhos do 3, lembrando que aqui eu estou fazendo o menos 1 para poder pegar o índice de cada vizinho. Então, com isso eu tenho aqui que o meu nó índice 1, né, chega no 0 com custo 1 e chega no 2 com custo 1. Meu nó de índice 2 chega no 3 com custo 1 e o meu nó 0 e o meu nó 3 não tem saída nenhuma. Beleza. Aqui eu inicializo o meu min-heap, então meu min-heap vai estar lá com... Vou fazer o desenho aqui do min-heap e do visited. Meu min-heap vai começar com o 0 para o nó k, né? Aqui tem que ser k menos 1 também, que eu estou fazendo tudo com menos 1. Então, do 0 para o k menos 1, né? O k dessa questão é 2, menos 1 eu estou botando 1. Então, o custo para eu chegar no nó 1, no nó de índice 1, é 0, porque eu estou partindo dele. Meus visitados começam vazio. O visitado começa vazio. E o meu custo mínimo está zerado também. Então, bota aqui, em cost, está zerado. Meu heap está vazio? Não, tem um elemento. Então eu preciso tirar esse elemento de lá. Quem é meu current cost e meu current node? É esse cara bem aqui. Então meu current cost é 0, meu current node é 1. 1 está dentro dos visitados? Não, meu visitado está vazio. Então o que eu vou fazer? Vou adicionar o 1 dos meus visitados. Então meu visitado agora tem o 1. Então, visitei o nó 1, nó de índice 1. Meu custo mínimo agora vai ser o meu custo mínimo, o máximo do meu custo mínimo e o máximo que eu chego nesse nó aqui. O custo de eu chegar nesse nó é 0, então aqui vai continuar 0. 0. E aí, para todo vizinho que eu tiver nesse nó que eu estou processando agora, né, que é o 1, então, quem são os vizinhos aqui do 1? Eu tenho esse daqui e eu tenho esse daqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no heap o custo para eu chegar nesse nó a partir de mim e o índice desse nó. Então, para cada um desses caras aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar lá no heap. Para eu chegar... aqui está errado, aqui está trocado. O custo vem primeiro. É o 1 para chegar no 0. E aqui eu tenho um custo 1 para chegar no 2. Ó, já fiz errado aqui, né? Gosto de me confundir. Estou tirando aqui. Ah, tá, mas estou fazendo certo aqui. Estou tirando quem é o vizinho e quem é o custo. O vizinho é o 0, o custo é o 1, né? Inverti aqui. O vizinho é o 0, o custo é o 1. Eu vou colocar lá no meu heap o custo para eu chegar nesse vizinho a partir de mim e quem é o meu vizinho. Então lá no meu heap, eu já tirei esse cara aqui, né? Porque eu estou processando ele. Eu vou inserir o custo para eu chegar no vizinho 0, né? Que vai ser 1. Para eu chegar no vizinho 0. E eu vou colocar também custo 1 para eu chegar no vizinho 2. Terminei isso aqui.
Voltei aqui, meu RIP está vazio? Não. Então eu vou tirar aqui o custo atual e quem é o vizinho quem é o nó que eu estou visitando. Então o custo atual vai ser 1 e o nó que eu estou visitando é o 0. Se o nó atual não estiver nos visitados, então o 0 está nos visitados? Não. Então eu coloco o 0 aqui nos visitados. Eu atualizo qual é o meu custo mínimo para fazer o broadcast da minha mensagem. Então, em vez de 0 aqui, agora eu tenho 1. Né? Porque é o custo para eu chegar com essa mensagem no 0. Agora eu tenho 1. E para todos os vizinhos do meu nó atual, quem é o meu nó atual? É o 0, né? 0 não tem vizinho nenhum, não faço nada. Terminei de processar esse cara. Agora eu vou pegar o segundo. Quem é o meu atual agora, né? Meu RIP está vazio? Não, né? Ainda tem esse cara aqui para eu processar. Eu vou tirar o custo 1 para eu chegar no nó de índice 2. O nó de índice 2 está nos visitados? Não. Então, coloco ele lá como visitado. Já tirei esse cara aqui do RIP, né? Tá vazio por enquanto. Eu atualizo qual é o meu custo mínimo de broadcast, né? No caso vai ser 1, que é o máximo entre 1 e 1. E aí para todos os vizinhos do meu nó atual, né, que é o índice 2, eu vou colocar o custo deles na minha fila de prioridades ali. Então, quem são todos os vizinhos do nó de índice 2? É o 3. Então, eu vou colocar lá na minha fila de prioridades, vou colocar o nó 3 com custo. Qual é o custo? O custo de eu chegar no nó que eu estou agora, mais o custo do nó 3. Né? De eu ir de onde eu estou para o nó 3. O meu custo atual, current cost, é 1. O custo para eu chegar no nó 3 é esse neighbor cost aqui nas minhas adjacências, que também é 1. Então, o custo para eu chegar no nó 3 a partir do nó 2 é 1 mais 1, vai ser 2. Vou colocar lá no meu min-hip o 2, custo 2 para chegar no meu nó 3. E aí eu terminei de processar, né? Porque eu só tinha esse vizinho aqui. Então, terminei de processar. Meu hip está vazio? Não, ainda tem cara para processar. Eu vou tirar ele. Agora o meu custo vai ser 2 para eu chegar no nó 3. O nó 3 está nos visitados? Não, né? Então eu coloco o nó 3 lá, né? Isso aqui eu já tirei do meu hip, é o cara que eu estou processando agora. E aí o meu custo mínimo para eu espalhar minha mensagem agora vai ser quanto? O máximo entre o mínimo que eu tenho mais o custo para eu chegar no nó que eu estou processando agora, que é 2. É o custo do 3 aqui, ó. Consigo chegar no nó 3 com 2 passos, né? Com 2 de custo. Então, meu custo mínimo agora vai ser 2. Então, atualizo aqui meu custo mínimo. Para todos os vizinhos do nó atual, né, que é o 3, ó, o 3 não tem vizinho nenhum, não faz nada. Quando eu voltar para cá, meu RIP está vazio. Significa que eu terminei de processar todos os caminhos que eu podia a partir do nó K. E aí eu saio desse laço. Chego aqui no meu retorno. Retorno 2. Se eu visitei todo mundo. Se não, eu retorno menos 1. Eu visitei todo mundo. Vamos ver. Meu visited tem 1, 2, 3, tem 4 elementos. Meu N é 4, então eu visitei todo mundo. Eu retorno min cost, que é 2. E é exatamente a resposta aqui da pergunta. Beleza? Questões de grafo, elas são bem difíceis de debugar. Dá um pouco mais de trabalho, toma bastante tempo. Mas está aí. Eu acredito que essa seja uma solução para essa questão. A complexidade do algoritmo de Dijkstra, eu não sei explicar isso matematicamente para vocês, é de log de V
né, sendo E a quantidade de arestas e V a quantidade de vértices que a gente tem. E tá aí a resolução dessa questão. Vamos rodar aqui para os casos de exemplo, ver se não ficou nada de fora. Opa! Deu erro aqui no meu heap push. Ah, heap push espera dois argumentos. Eu não disse quem é o heap que eu estou inserindo. Então, é no meu min heap. Coloco esse valor lá. Vou rodar de novo. Espero que seja só isso. Resposta errada. Para o N4, K igual a 2. Nossa resposta foi 1. Entre o próprio min cost e o current cost. Adicionando aqui no meu min heap o current cost mais o custo labor cost. Tirando o custo e o nó, aqui eu tiro o nó do custo. Eu preciso colocar meu neighbor menos 1, deixa eu ver. Não, porque eu já estou colocando menos 1 aqui. Máximo entre o min cost, o custo do nó atual. E para cada vizinho e seus custos. Adiciono no min heap o custo atual mais o custo do vizinho para eu chegar nesse vizinho. Min cost igual a length, eu retorno min cost. Estranho. Estranho ter dado esse erro aqui. Cada tupla dessa daqui. Min heap é o K-1. Não entendi qual é o erro, não. No atual não estiver nos visitados, eu adiciono no atual nos visitados e aí eu atualizo o meu custo mínimo. Para o máximo entre o mínimo, o custo mínimo e o custo do nó atual. Certo. Inclusive no debug ele pegou o 2 aqui. O que pode estar acontecendo? Neighbor cost. Colocar o heap mínimo. O custo atual mais o custo de eu chegar no vizinho. E quem é o vizinho. Porque eu não preciso colocar o neighbor menos 1. Porque na minha construção aqui eu já fiz isso. Cara, eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Vou rodar de novo. Me deu erro de rede. Algum bug aqui, cara.
Deu a resposta errada mesmo. Vou colocar uns debugs para ver se esse unpacking está correto. Current host, current node. Ele chega no inicialmente nó 1 com custo 0. E depois ele pode. Depois ele visita o nó 0 com custo 1 e o nó 2 com custo 1. Depois, nó 3 com custo 1 também. Nó 3 com custo 1. Errado. Depois o 0. Nó 0 com custo 2. Depois o nó 0 com custo 2. Tá muito errado isso aqui. Só a partir do 2 que eu consigo chegar no nó 0. Tá errado. Pode ser que seja aqui. Aqui, neighbors. Neighbor cost. Isso aqui. Exatamente str, vamos botar aqui para string. Vamos lá. Então, tirei o nó 1 com custo 0. Os vizinhos é o 1. O vizinho 0 com custo 1. É o 2 com custo 1. É o 3 com custo 1. O 2 eu só posso ir para o 0 ou para o 2. Esse terceiro aqui não existe. Então, é possível que aqui eu esteja tirando coisa errada. Vamos ver. Rodar de novo. Dá um print no edges. Eu estou colocando 3 conexões para o nó errado. Errado isso aqui. Antes e depois. Antes ele iniciou certinho, vazio. Mas o depois, ó, ele colocou errado. Adicionei 3 vezes aqui nó 1. Não existe isso aqui, tá errado. Deve ser porque aqui ele está criando a mesma lista para todos os elementos. E aí ele está inserindo e está bugando. É isso. Eu não posso inicializar um vetor dessa forma, uma matriz dessa forma. Python.
E eu vou fazer o seguinte. Deve ter alguma função built-in para criar isso em Python, mas eu vou fazer do jeito tradicional mesmo. Vetor com 4 posições. E aí, para cada um desses caras, eu vou dar um edges, não edges i. Então, eu posso fazer assim, um vetor de edges, e aí eu dou um append. E aí, cada vez que eu fizer isso, eu vou criar uma lista nova. É isso. Ele vai corrigir as arestas, né? Então, o erro estava na minha construção do grafo. Ó, vê que agora deu correto. Agora ele construiu o grafo corretamente, ó, da maneira que a gente fez o debug. Por isso que eu estava confuso, não tinha nada para ajeitar no código aqui. Podia ser problema de unpacking, não era. Era na construção do grafo em si. Beleza? É isto. Vou rodar de novo. Vou submeter. E questão aceita. Questão de grafo, né? Com certeza mais complicada do que uma questão normal, até de debugar visualmente um grafo aqui usando só os comentários é mais difícil. Mas está aí resolvida usando uma abordagem aí parecida com o Dijkstra. O Dijkstra é um algoritmo que nos dá o menor caminho de um ponto ao outro no grafo. E nesse caso a gente está usando essa abordagem do Dijkstra, né, de sempre procurar o menor caminho para verificar de um ponto do grafo para todos os outros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço. Galera, só para terminar a questão de uma maneira legal, vamos analisar a complexidade aqui dela. Eu não ia fazer isso, mas vamos dar uma olhadinha. Bem, para a gente construir o nosso grafo, estou usando uma matriz de adjacências aqui, que é esse edges. Aqui a gente tem já um for loop, né, que é o de n, ou seja, estou linearmente adicionando listas ali nesse meu vetor de edges, e ele é o de n de espaço também, né? Alocando aqui um vetor com n posições. Esse segundo for aqui, ele percorre o e, né, o e. E para cada e desse, né, o e é minha quantidade de arestas, eu estou adicionando ali na minha lista. Então, esse cara aqui, ele é um O de E de execução. E de espaço, ele é O de E também. Mas como a gente tem N aqui, em posições, a gente fica com meio que um O de N mais E, como se fosse. Beleza? N é o meu número de nós e E é o número de arestas. O nosso min heap, ele vai ter no máximo quantos elementos? A gente só visita uma vez, né? Então, mas a gente tem arestas e a gente coloca no heap mesmo sem visitar. Então, o nosso min heap vai ter qual complexidade de espaço? Ele vai ter no máximo elementos, né? Que é a quantidade de arestas ali que eu tenho, a quantidade de vezes que eu vou colocar a gente nesse meu min heap. O meu visited vai ser O de n de espaço. Falei que a complexidade aqui era O de E log de V. Por quê? Porque o nosso pior caso é a quantidade de arestas que a gente tem no nosso grafo
vezes o custo dessa operação aqui de heap push. Para a gente inserir um elemento numa fila de prioridade, o custo é log de n, sendo que n é a quantidade de nós ali que eu tenho na minha árvore. Então, se eu sei que o custo desse cara aqui é log de n, aqui está log de v, que é v é a quantidade de vértices, eu sei que o custo desse cara é log de n, o meu custo total, no pior caso, vai ser E vezes essa operação de heap push, E vezes o custo dessa operação. Então, vai ser E vezes log de n. Por isso que eu coloquei aqui. E essa é a complexidade desse algoritmo de Dijkstra. Beleza? Então, de execução, a gente teria isso. Complexidade de execução. Tempo de execução é isso daqui. E espaço. Nosso pior espaço aqui foi log de... Log não. O de... É mais n. Ou n mais e. Beleza? Com isso a gente fecha a questão bonitinho, analisando a complexidade e tudo mais. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Que o código esteja com vocês. Um abraço.